subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9 da classe dos adultos, uma lição de suma importância, e estaremos comentando a lição de número 9, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Nesta lição, nós estaremos falando dessa metáfora que Jesus fez, que ele é o caminho, a verdade e a vida, E vamos observar, fazer uma interpretação correta desse texto, do texto do capítulo 14, seu verso 2 e 3, entendendo o que Jesus está falando, glória a Deus, A nossa lição, estamos estudando nesse segundo semestre, o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do profeta, do apóstolo, sob o olhar do apóstolo do amor, tá certo? Portanto, não saia daí. Se você não é inscrito nesse canal e estiver passando pela primeira vez, se inscreva para ter mais informações, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Então vamos para a nossa aula, glória a Deus, Estaremos estudando um assunto muito pertinente e vamos estar entendendo o que Jesus trabalhou, tá certo? Então nós vamos observar como Jesus tratou dessa questão, Jesus, o caminho, e nós vamos saber o que significa o caminho, A verdade e a vida dentro desse contexto. O que significa o caminho, a verdade e a vida dentro do contexto que Jesus apresentou? Onde fica a casa do Pai? Porque ele disse: na casa do Pai há muitas moradas. Nós vamos observar que dentro desse contexto nós vamos aprender um pouco sobre o que Jesus trabalhou, Então, o que significa caminho, verdade e vida dentro do contexto? Nós podemos observar que dentro da Torá, o livro da lei do Senhor, era a maneira correta para se aproximar de Deus no Antigo Testamento. O caminho, os mandamentos eram o caminho para se chegar até Deus, a sua casa, templo, enfim. Em Gênesis capítulo 18, verso 19, Salmos capítulo 18, versículo 30, e no Salmo 25, versículo 8 a 10, e Salmo 119, versículo 33. E a verdade? A verdade é a palavra de Deus, A Torá é a verdade. Salmo 119, versículo 142, e Salmos, versículo 142, versículo 151 e versículo 160, do Salmo 119. Outro sim, a vida, Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que o cumprimento da palavra era a garantia de vida. Capítulo 30, versículo 14 a 20 de Deuteronômio, E João, capítulo 17, no seu verso de número 19. Eu fiz aqui um roteiro, umas anotações, onde Jesus está falando que na casa do meu Pai há muita morada. Então, a casa do meu Pai há muita morada. Jesus está falando do tempo presente, tá? Ele indica que o céu existe e é completo. O céu existe e está completo. Não é um projeto em andamento, mas uma realidade atual, certo? Então, Jesus está dizendo que o céu é existente. Na casa do meu Pai há muitas moradas, Então, ele sai dizendo que o céu existe, E que tem morada para todos os salvos, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele diz no versículo 2, do capítulo 14 do livro de João: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse morada, ou seja, se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar. Para que onde, e se eu for, aí ele diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé toma a palavra e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, que também fará as obras que eu faço, e fará as obras maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então Jesus faz uma abordagem, né? O Tomé se posiciona em dúvida, né? Demonstra aqui que Tomé parece que não tinha conhecimento das profecias que trabalhava essa questão nos dias de Jesus, né? Tomé, ele faz uma inquirição, né, sobre essa temática. Estou procurando um livro aqui esse livro, um livro de apoio, né? E vamos dar prosseguimento aqui. Então, quando vamos observar o texto em apreço, quando Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Jesus faz-nos entender que não é um projeto em andamento, mas uma realidade atual. Jesus faz-nos entender também que o céu existe, e ele está falando do tempo presente, né? E quando ele diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aí parece que dá uma imprecisão no texto, não é? Mas não é imprecisão, né? Jesus está tratando do caminho, do acesso que ele daria para o céu, porque o céu existe, né? A casa do Pai existe, tem casa para todos os salvos em Cristo, sim, que serve a Deus, que obedece, que teme, que guarda sua palavra, né? Mas qual é o acesso para lá? A casa está aqui, mas qual é o acesso para chegar aqui? Ele disse que era ele o acesso. E ele prossegue: eu vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, né? E no versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa metáfora é de fundamental importância para entendermos este processo, porque o texto, quando aponta no versículo 3, ele estava falando ali sobre o acesso, como chegar na casa do Pai. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, o acesso que ele nos deu por meio da cruz, por meio do sacrifício do expiatório, por meio da sua bondade, por meio da graça. E a graça, ela está sempre atrelada ao amor de Deus e, consequentemente, a esse caminho que Jesus preparou para chegarmos até a morada do Pai, entendeu? Então, não há desculpa
de não saber, não tem problema. Ele é o caminho. É só andar nele, com ele, glorificar ele, exaltar ele, buscar a ele, temer a ele. Temer a ele é o que está faltando para os homens, para as pessoas, para o ser humano. Temer a Deus e dar-lhe glória. Então, as muitas moradas é uma expressão, muitas moradas, né? No grego quer dizer monai, né? Monai no grego, e significa longe são lugares de permanência. Longe não, significa lugar de permanência, lugar onde vai permanecer. Ou habitação, mostra que há espaço suficiente para todos que pertencem a Cristo, tá? Então a morada, ela está pronta, a morada está estabelecida desde a eternidade. Mateus capítulo 25, versículo 34. Eu quero ler esse texto, Mateus capítulo 25, versículo 34, né? Eu ia usar essa Bíblia, mas usar a Bíblia, minha Bíblia que eu estou usando sempre. Mateus 24, deixa eu ver aqui, 34, Mateus 25, 34, nos diz o texto, vamos ver. Mateus 25, 34. Glória a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e dá uma verificada no seu canal, ver se está recebendo sim os nossos vídeos, tá certo? Muito bem. E você que já é inscrito, louva a Deus pelas vossas vidas. Vamos tocando o barco aqui. Mateus capítulo 25, o seu versículo de número 34. Achei o capítulo 25, está escrito assim: Então direi ao rei, aos que tiveram à minha direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Ponto. Então, palavras de Jesus, tá certo? Outro ponto importante, o que significa a casa do Pai? Um sentido literal, nos céus. O Pai habita em Sião, onde está a Jerusalém celestial, conforme o Salmo 33, verso 13 e 14. Salmos 33, verso 13 e 14. Vamos para os Salmos. Salmos 33, verso 13 e 14. Vamos ver o que está escrito, no cântico aqui dos Salmos 33, verso 13 e 14, nos diz assim, O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então é a morada de Deus, tá certo? Nos céus. O sentido simbólico de templo, por exemplo, em Jerusalém terrena, no Salmo 72, verso 1, versículo 1 e versículo 2, e o Salmo 78, verso 67 a 69, João 2, versículo 16, e Lucas capítulo número 2, versículo 46 e 49. Depois nós temos ainda a nova aliança, que é a preparação de um novo caminho. Lucas 3, versículo 4, a Jerusalém terrestre deixa de ser a morada de Deus. Então, o caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus ou Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus ou Pai. E está escrito em João capítulo 14, versículo 1 a 6, conforme estamos aqui vimos aqui, aliás, na leitura bíblica em classe, e Hebreus capítulo número 12, no seu verso 22, e Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 22, tá certo? E assim sucessivamente, podemos observar isso com toda clareza. Eu fico observando que no capítulo 14, versículo 2, as pessoas confundem dizendo que Jesus foi preparar lugar. Isso está errado.
O texto está dizendo que ele preparou, que o lugar está preparado. Entendeu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, tirando a máscara desse texto, né, e a desonestidade de muitos ou falta de inteligência, o texto está no presente indicativo ativo e o tempo ali é o tempo presente, certo? Então, a morada. Então, não tem esse negócio de ir preparar, não. Né? E no versículo 3, ele fala do acesso. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E ele preparou. E ele veio. E ele virá outra vez. Né? Para arrebatar sua igreja. Então, eu não sei porque se faz confusão com um texto desse. Muito simples, né, de ver. Jesus sai dizendo que na casa do meu pai é muita morada, e se não houvesse morada, ele mudaria o discurso, ele mudaria que prepararia. Mas a morada já existe, né? Isso é garantido. Já há uma garantia, uma proposta muito contundente relacionado a essa questão. Outro ponto importante que devemos levar em consideração no seu capítulo, dessa proposta, podemos observar que essa expressão que Jesus cita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, resume de forma poderosa, né, sua identidade, né, a sua missão e sua obra salvadora. Essas palavras foram ditas em um momento de despedida, né, da última ceia, quando os discípulos já estavam confusos e temerosos. Né? Esse tempo se revela somente por meio de Cristo. Temos acesso ao Pai. Revela que somente por meio dele temos acesso. E o acesso foi por meio da cruz, né? Conforme eu já disse anteriormente. Então, o conhecimento da verdade é vida eterna com Deus. Né? Jesus fala ter acesso ao Pai, ter conhecimento da verdade e ter vida eterna com Deus. Então, o caminho, a verdade e a vida, dentro de um contexto imediato, podemos observar que nessa declaração, Jesus remonta lá no capítulo 13 de João, do mesmo livro aqui que estamos meditando, onde ele lava os pés dos seus discípulos. Né? Um gesto simples que marca o início de um chamado, né? discurso de despedida, que vai de João 13, do versículo 31 até João 17. Né? E ao dizer aos seus discípulos que sabia para onde ele ia, no capítulo 4, versículo de número, capítulo 14, versículo número 4, deixa eu me ver aqui, diz assim: o mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ou seja, Jesus disse para eles, ele disse aos discípulos: vocês sabem para onde eu vou. Né? Jesus queria mostrar que, embora não compreendesse completamente, já havia recebido os ensinamentos necessários para confiar nele. Né? Então, Jesus disse: mesmo que vocês não sabem, vocês compreendem o que eu estou falando. Né? Então, precisa ter confiança no Senhor. Tomé, ele em nome dos demais, ele expressa a dúvida, né? Conforme eu já disse, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não há atalhos espirituais, nem outros caminhos, não há caminho, não há atalho para isso. A salvação está unicamente em Cristo Jesus. Mais uma vez repito, a salvação está unicamente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Depois ele fala de um consolo dentro do cenário de angústia. A cena revela o coração pastoral do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. A fé em Deus e nele mesmo é um antídoto contra a perturbação do coração de qualquer um. Né? Porque Deus, crede em Deus e crede também em mim. Nesse versículo, Jesus confronta o medo, né, a inquietação dos discípulos com o convite. O termo grego para turbado aqui é tarasetor. Tarasetor significa agitar, perturbar, causar. E Jesus
apresenta a solução para eles, né? Nesse momento obscuro da história humana, uma era de inquietação anterior, mesmo no tempo, o momento mais glorioso do plano divino, né? O próprio Jesus, ele estava profundamente angustiado, mas ainda assim ofereceu paz, né? E segurança aos seus discípulos, né? Então o sofrimento de Jesus não seria em vão, era necessário para abrir o caminho de volta para o Pai. Olha o caminho de novo aqui, entendeu? O sofrimento de Cristo serviu para isso, para abrir o caminho, o acesso para as moradas, né? Para acesso ao Pai. Então a cruz é a expressão máxima desse sofrimento e desse caminho, né? Que é a primeira vista, profecia, parecia o fim. Então a era da verdade, o início da redenção, né? Então, na verdade, o início da redenção, né? Então, era uma promessa gloriosa. Jesus não estava apenas oferecendo consolo para o presente, mas também esperança para o futuro. Então, nós podemos observar dentro da nossa lição, de forma abrangente, né? Um pouco mais clara, quando Jesus se refere aqui, eu vou preparar-vos lugar, na verdade, ele foi preparar o acesso para chegar. Mesmo diz que Jesus preparou o lugar, ou construir, não, ele disse que ele não foi criar morada, ele foi construir, não foi preparar, já está pronta as moradas, né? Então, podemos observar que no contexto teológico do Novo Testamento indica a ideia de que as moradas já existem. O que Jesus está preparando não é o lugar, e sim o acesso ao lugar. Então a preparação aqui é a cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos ler e ver o que diz o texto. Hebreus 9, versos 19 e 20. Hebreus 10, aliás, né? Versículo 19 e 20. Vamos ver o que diz o texto. Okay? Então podemos entender e observar que as demandas que Jesus apresenta no texto, ela nos garante, né, de forma categórica o projeto, o plano de Deus, porque Deus é literalmente organizado, completamente organizado. Deus não é irresponsável, Deus não é bagunceiro, Deus não faz nada fora do seu controle, é tudo dentro do seu controle. E olha que o Senhor é organizadíssimo, aliás, por isso que é Senhor, né? Capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim o texto: e daí também em figura ele recobrou, capítulo 10, não 11, espera aí, calma aí, capítulo 10, versículo 19 e 20, achei aqui. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, está aqui atestando, né, o texto bíblico, que ele não foi preparar morada, porque a morada já estava pronta, ele preparou o acesso, ponto. O novo e vivo caminho que ele nos consagrou, a saber, pelo seu sangue, né? Então, está claro no texto que o escritor aos Hebreus apresenta, dentre os outros evangelistas, os evangelistas também. Então, na casa do meu pai é muita morada, vou preparar lugar. Então, esse aspecto dessa promessa, o aspecto dessa promessa, casa do meu pai, Jesus fala de um tempo presente, indicando que o céu já está pronto, né, conforme eu já disse, né? A casa do meu pai é uma referência direta ao céu, o lugar da habitação de Deus, o lugar onde ele reina em glória, né? As muitas moradas, a expressão de muitas moradas no grego é monai, conforme eu já disse, que significa lugares de permanência ou habitação. Revela que há espaço suficiente para todos os que pertencem a Cristo, né? Jesus não apenas oferece consolo, mas também esperança, conforme eu já disse também. Então podemos observar que na casa do meu pai é uma referência de lugar, habitação de Deus, onde ele reina, né?
E muitas moradas é a expressão de muitas moradas no grego, que significa um lugar de permanência ou habitação, né? E revela que há espaço suficiente para todos, né? Então nenhum dos filhos de Deus fiel será deixado de lado, será deixado para trás, será esquecido, pelo contrário, né? Então essa preparação ela é feita, né, pela cruz. A preparação é feita pela cruz. O ir de Jesus refere-se à sua morte. E se eu for e vir preparar lugar, então se refere o ir de Jesus, preparar, é a sua morte e a sua ressurreição e a ascensão, tá certo? Ele ascendeu aos céus. E, enfim, sem sua morte da cruz, o acesso das moradias celestiais estava fechado. E o texto diz, como eu já disse aqui no versículo 19 e 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, esse preparar aqui é abrir o caminho pelo qual podemos entrar, né, do Santo dos Santos, a presença de Deus. Então não é uma obra de construção, mas uma obra de reconciliação. Então, uma coisa importante também que vamos notar, não é uma obra de construção, é uma obra de reconciliação. Bendito seja Deus. Então o lugar já existe, mas o caminho até ele precisa ser aberto, e Jesus o fez. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Capítulos 15, versículos 51 e 52 de 1 Coríntios. Né? Então, a igreja não é um fim trágico. O que aguarda a igreja não é um fim trágico, mas um encontro glorioso com o Senhor. A volta de Cristo, a eternidade com Ele são realidades, né, que devem alimentar o nosso ânimo, né, e fortalecer a nossa fé nos dias difíceis. Então, a dúvida de Tomé, ela é presente no capítulo 14, versículo de número 5 do livro de João. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos, como sabemos, Senhor, não sabemos para onde vais. Né? Tomé é comumente lembrado por sua incredulidade após a ressurreição. No capítulo 20, versículo 25, né, de João, apresenta isso. Mais tarde, mas nesse episódio, ou melhor, ele demonstra que algo mais discreto, né, é humano, a insegurança diante do desconhecido. Então, Tomé expressa a confusão de muitos sentem. Como seguir um caminho que não se entende completamente? Como confiar quando não se vê clareza nos olhos humanos? Essas perguntas abrem espaço para uma das declarações mais profundas na Bíblia. Né? O Senhor disse: eu sou o caminho. Então, a dúvida de Tomé, portanto, não é um sinal de rebeldia, mas um reflexo de sua dependência por direcionamento. Jesus não repreende, mas ele responde com amor e de forma didática. Ele apresenta para Tomé a resposta da sua pergunta, da pergunta que Tomé fez. Então, Pedro ainda não compreendia que Jesus estava presente e tal. Pedro não compreendia nada disso. E Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, pois me seguirá. Pedro não compreendia que Jesus estava prestes a morrer e ressuscitar e ascender ao céu. Então Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. João 6, versículo 36, a parte B do texto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Versículo 8. Então, essa súplica revela o desejo sincero de ver Deus com seus próprios olhos. No entanto, Jesus responde: há quanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Não tendes me conhecido, Filipe? Jesus faz uma pergunta. Quem vê a mim, vem ao meu Pai. Filipe ainda não compreendia plenamente que Jesus era a salvação, exatamente a revelação exata do Pai.
Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Né? E assim, tanto Pedro como Filipe representam os crentes que, mesmo próximo de Cristo, eles lutam para entender o mistério da fé. Isso mostra que a fé não é a ausência de pergunta, mas a disposição de continuar ouvindo a palavra de Deus. Então, o engano de Judas Iscariote, por exemplo, Judas esteve entre os 11, caminhou com Jesus, viu o milagre, ouviu ensinos, participou da intimidade do colegiado. No entanto, nunca entregou seu coração verdadeiramente ao Senhor. E a Bíblia diz: aquele a quem eu der o bocado molhado, ou seja, após o bocado, entrou nele Satanás. Ou seja, Satanás não tinha acesso antes a Judas. Depois, João capítulo 13, versículo 26 e versículo 27. Então, a narrativa do texto de João 13, ela nos apresenta aí, deixa claro que Judas cedeu ao engano, né? E o engano de uma fé superficial, de um messianismo distorcido, de um coração dividido entre o amor ao dinheiro e ao servir a Cristo. Então, Judas, ele representa aqueles que aproximam de Cristo por interesse próprio e acaba se afastando, porque não entregam suas prioridades ao Senhor. Então, não basta caminhar com Jesus na superficialidade, né? É necessário crer e se submeter o coração diretamente ao Salvador. Bendito seja o nome do Cristo, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, vamos ver que o texto nos apresenta de forma clara Jesus trazendo e apresentando: eu sou o caminho. Jesus realmente, ele é o caminho, né? E aí ele diz: eu sou a verdade. A declaração que Jesus ele apenas afirma dizendo se a própria verdade, a própria encarnação da verdade divina, né? Então, em algumas falas de Jesus, nós vamos observar a verdade revelada, né? Que Jesus é como autoridade máxima dessa questão, né? Deus se torna visível, compreensível. Então, quem crê em mim, venha, Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a liberdade, a verdade que liberta, né? Nós podemos observar de forma bem objetiva, né? Dentro dessa questão. Então, Jesus havia ensinado os seus discípulos dentro dessa questão, onde ele disse que era o caminho, que era a verdade, que era a vida, né? Um novo caminho, o caminho das trevas para a luz, tá certo? E assim sucessivamente. Então, quando Jesus fala eu sou a verdade, ao declarar isso, a verdade, Jesus não está apenas afirmando dizer ser a verdade, mas a própria encarnação, que ele é a verdade, não é? Então, a verdade absoluta, Jesus não é a parte da verdade, mas Jesus, como se fosse um entre vários caminhos legítimos. Não, ele é a verdade, na sua totalidade, na sua completude, em contraste com as mentiras do mundo, né? E, enfim, Jesus é a verdade revelada. Em Jesus Deus se torna visível e compreensível. Como ele diz em João 14, 9, ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Então, a verdade que liberta, Jesus havia ensinado, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou a vida. Ele diz: sou o caminho, eu sou a verdade, e agora ele diz: eu sou a vida. Então, a terceira e última parte dessa afirmação, Jesus aponta seu poder, para o seu poder de conceder a verdade, a vida verdadeira e plena e eterna. Então, existe pelo menos 3 tipos de vida na Bíblia. Pelo menos 3 tipos. A bios, que é a vida biológica, a psuché,
pisuche, que se refere à alma, à vida interior, e também a zoe, que é a vida eterna, a vida divina, a vida espiritual. Então esta é a vida que Jesus se refere, né? Então Jesus, como fonte da vida, ele é a vida verdadeira, ele possui vida em si mesmo, ele é doador da vida eterna, conforme vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz, de João, ele diz assim: nele estava a vida era a luz dos homens. Então ele é a vida verdadeira, ele possui vida em si mesmo, João 5,26, ou seja, não depende de nenhuma outra fonte para viver, e nem de ser, e nem para dar a vida. Só ele pode fazer, né? Ele é doador da vida eterna. Então o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, João 6, versículo 33. Outro sim, ele doa a vida eterna e jamais perecerão, João 10, versículo 28. Então, quando podemos observar, nós vamos ver que ele é a ressurreição e a vida, ou seja, isso significa que nem a morte pode separar os que estão em Cristo Jesus. Então, observe a autoridade, a bênção que Deus nos concede, tá certo? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com vocês, conosco, com todos nós, e que a graça e a misericórdia de Deus os alcance, em nome de Jesus. Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E vamos estar entendendo tudo que o Senhor tem dito a nós outros. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com todos e aos vossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.